Bahia Zone, e você, Yuri, como é que você vê o trabalho de Rogério Ceni de uma forma fria? Né? Assim, tenta não, assim, dar sua opinião, claro. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Não falar do momento do hoje. O hoje tá tudo muito bem. O Bahia tá vencendo, 4 jogos vencendo consecutivamente por 1-0, se eu não me engano, 4 jogos que não toma gols, líder na Libertadores, parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, de uma forma tática, técnica, geral. Como é que você enxerga o trabalho de Ceni? Tem cancha para subir? Tá já no teto? Esse time você acha que precisa de muitos reforços? Dá uma visão assim sua, fria, de como você vê esse momento. Eu vou começar aqui pelo meu parceiro que já tá aqui do meu lado, aí depois vai lá para Yuri. Então, eu acho que o trabalho que Rogério Ceni faz no Bahia é um trabalho muito sólido, tá certo? A gente acompanhou a chegada de Ceni e, curiosamente, a turma do Botafogo vai ter uma conexão conosco aí, porque Paiva era o treinador do Bahia antes do Rogério Ceni. Ele fez quase toda a temporada de 2023 e foi uma temporada muito questionável, digamos assim. Futebol é muito resultado. Eu não posso dizer para vocês que Renato Paiva é um treinador ruim. Ele não é um treinador ruim, mas está longe de ser um dos meus sonhos. É diferente, são coisas distintas. Mas o Rogério Ceni assumiu, Tom, aquele desafio e ele fez um verdadeiro milagre. Porque o que aconteceu no Bahia, na última rodada, do Bahia vencer o Galo por 4-1 e contar com o tropeço do Santos em casa contra o Fortaleza, né? O Vasco acabou vencendo o Red Bull Bragantino no Rio de Janeiro, que era previsível, né? apesar das viradas, foi um milagre. Então, o Rogério Ceni ganhou um fôlego, né? Em 2024, ele passou por maus bocados. Nós, da torcida, da mídia, questionávamos muito o Ceni em relação às suas variações táticas e técnicas dentro do Bahia. Ele é um cara que reclamava muito de elenco. E hoje, eu acho, Tom, que hoje nós conseguimos ver e enxergar que Ceni, no ano 2024, realmente não tinha um elenco como ele tem hoje. Hoje ele joga com 3 zagueiros, com 4 zagueiros, faz variações táticas dentro do jogo. Às vezes avança com 3, avança com 4, avança com 2. Então, são formações que ele vai treinando ali. A minha opinião em relação a Rogério é que ele faz um trabalho acima, ele já igualou, tá? Já igualou e superou o trabalho que fez no Fortaleza. Ele já conquistou uma solidez dentro da crônica esportiva. Então, o Rogério Ceni, sem clubismo aqui, obviamente que eu não sou um entusiasta de Rogério Ceni cegamente, mas eu sou um reconhecedor de que ele faz um bom trabalho, ele trazer os garotos da base, o Sidney, o Vitinho, o Thiago, Del, o Juan Pablo, o Fred, o próprio Gabriel Xavier, que naquela infelicidade de Cuesta, do nariz quebrado, Cuesta que veio do Botafogo, né? Inclusive, o Bahia Sim. trouxe Cuesta do Botafogo. E que eu avisei. E o Botafogo levou Gregory para eles lá, né? O Bahia trazer Gregory. É o nosso pitbull, viu? Não leva mal, não, mas é o nosso pitbull, Gregory. Muito bem quisto. Então. Não mais agora, filho. Jamais o título brasileiro do passado. Olha, é só você fazer assim que ele volta. Cuidado. Graças a Deus que ele não vai jogar amanhã. Graças a Deus que ele não vai jogar amanhã. Então, trazendo para o Rogério Ceni, eu acho que se você fizer uma comparação de créditos e débitos, Tom, em relação ao trabalho de Ceni, eu acho que existe muito mais crédito que débito. Você vai se recordar que no início do mês de abril, alguém perguntou para ele, não me lembro agora, infelizmente, eu queria até dar o crédito para a pessoa que perguntou, sobre a má fase do Bahia. Né? Uma hipotética má fase do Bahia. E o Bahia vinha de 3 empates. Não sei se você se recorda dessa pergunta. Foi preto do canal do BNews, preto tricolor. Né? Meu parceiro preto tricolor, foi ele que eu me lembro. Então, essa pergunta ficou na minha mente. Dando crédito para ele pela pergunta, mas você veja que foi uma pergunta inteligente, mas a resposta de Ceni também foi muito inteligente. Ele falou: eu não entendo como é que nós podemos estar numa má fase se a gente só perdeu um jogo na temporada. Sim. Que foi, naquela época, a gente só tinha perdido um jogo na temporada, que foi contra o Jacuipense. Né? Aquela semifinal, o jogo de ida. A gente não tinha perdido o Cruzeiro ainda. Então, o trabalho de Ceni é um trabalho sólido, consistente. Eu vejo, no médio e longo prazo, Ceni na seleção brasileira. Ele é um nome
a ser consolidado no mercado ainda. É claro que você sabe que futebol, Tom, é resultado. Amanhã o Botafogo pode chegar e ganhar do Bahia por 4-0, como fez em 70, e acabar com o meu discurso aqui. Não vai acontecer isso, provavelmente não vai acontecer. Mas o placar mais provável é 1-1, 1-0 para ambos os lados. É o placar que mais acontece no duelo. Mas o trabalho de Ceni é um trabalho sólido. Ainda bem que o Grupo City, Tom, não nos ouviu, não é eu, você, Yuri, Puco, MG que está aqui, Mugni, não é nós, nos ouviu a gente e não tirou Ceni, porque nem todos nós queríamos sair de Ceni, mas não ouviu o clamor da torcida, porque a torcida do Bahia, no jogo contra o Atlético Paranaense, queria sair de Ceni. O Bahia empata com o Atlético aqui, jogando mais que o Atlético, queria sair de Ceni. O Bahia pegou o Cuiabá fora, venceu, perdeu do Corinthians, lá por 3-0, era uma derrota previsível, e vencemos o Atlético de Goiás aqui e nos classificamos para a pré-Libertadores. Então, a minha avaliação, de forma bem sucinta, é que o Rogério Ceni faz um bom trabalho, já superou o trabalho do Fortaleza, e eu acho que ele tem muito a construir ainda aqui, Tom. Muito bem, muitas coisas ainda a construir, muitos triunfos ainda. Amém. Assim, friamente, Tom, você parar para analisar, assim, pegando os números na prancheta, analisando o Bahia do Rogério Ceni, ele tem entregado. É um time que na primeira temporada de 23 ele concluiu com sucesso a temporada, alcançou o objetivo que era não cair. Em 24, ele superou os objetivos impostos pelo Bahia, que era terminar no meio de tabela, né, não sofrer para não cair, não se falar de Série B durante o ano e acabamos com a vaga na Libertadores. E agora, em 25, vem fazendo um bom início de temporada, né? Apesar de alguns poréns aí, mas analisando friamente, é um trabalho que tem entregado. É um trabalho que tem gerado muitos elogios da imprensa no geral, né? Eu acho que talvez até o Otto e a Larissa possam reiterar isso ou confirmar, mas, ao meu ver, ele tem recebido muitos elogios da mídia, da grande mídia, digamos assim, principalmente no eixo, né? Então, olhando friamente, é um bom trabalho. Agora, estou analisando mais, colocando um escopo, fazendo uma análise um pouco mais profunda, é um trabalho que me preocupa em alguns pontos, a médio e longo prazo, principalmente, né? A gente tem reparado aí que, por exemplo, o sistema defensivo é algo que me preocupa muito do modelo de jogo do Rogério Ceni, que desde quando ele chegou praticamente, acho que 23 não dá pra gente botar na conta porque ele já pegou o time andando já, mas de 24 para cá, especialmente, a gente vê um Bahia que é muito vulnerável nos flancos, né? As bolas cruzadas na área do Bahia. É um terror. Não sei quanto a vocês, meus companheiros aqui. Contra o Palmeiras foi um terror mesmo, né? Não sei como é que vocês ficam, mas eu, quando estou no estádio e alguém cruza uma bola na área do Bahia, meu coração vai na garganta, sabe? Sacou? Então, por menos que várias vezes o time adversário não consiga marcar, mas é sempre um perigo, é sempre uma bola que assusta a defesa, uma bola que balança muito o bloco defensivo do Bahia, né? Se o adversário acha muitos espaços, mesmo que não seja cabeceando direto para o gol, ou o cruzamento não se torne uma assistência direta, geralmente é uma jogada que abre espaços na defesa do Bahia e muitas vezes acaba gerando uma oportunidade de gol clara, né? Então me preocupa um pouco o sistema defensivo, que a gente não tem visto muita evolução. A gente viu hoje também nessa temporada, a gente viu um pequeno retrocesso na saída de bola ali, né? Eu fiz até essa pergunta para ele na coletiva, ele defletiu, deu um perdido lá, né? Meteu o louco, resolveu não responder. Mas a gente estava com esse problema até pouco tempo atrás, parece que melhorou, mas foi algo que a gente não sofria no passado, né? O time do Bahia era muito elogiado justamente pela saída de bola. O Felipe Luiz chegou a falar numa entrevista pós-jogo contra o Bahia, falou que o Bahia é um dos times mais difíceis de se marcar em bloco alto, né? Esse ano totalmente diferente, a gente começou o Campeonato Brasileiro com o Mirassol, nosso cangote aqui, ó, no início do jogo em casa, né? Para quem não se lembra, e vários outros times, né? Começa a entender o Santos, o Corinthians, Internacional, entenderam que conseguiam machucar e atacar o Bahia, causar problemas com essa marcação no bloco alto, com pressão. Então, isso me preocupa um pouco. Além de aquela velha história, né, da contundência, da eficácia do ataque do Bahia, né, que precisa geralmente de muitas chances de gol para conseguir converter em tento, né? Apesar de que na última partida contra o Palmeiras o time não se mostrou dessa maneira, foi um time muito mais assertivo, né? Aproveitou muito mais a chance do que o Palmeiras que inclusive
teve maior volume de jogo, teve, sei lá, 20 finalizações, 2 foram no gol. O Bahia, sei lá, foram 7 finalizações, 5 no gol. Então, a gente viu nesse jogo do Palmeiras um Bahia um pouco diferente, mas ainda me preocupa Mas era esperado, esses né? Era pontos esperado aí. que o Palmeiras tivesse mais volume naquele jogo do que o Bahia. Era algo esperado. Exatamente, Eu mas acho que acabou não era um risco aproveitando, né? calculado. O Palmeiras perdeu muita chance, né? O que o Bahia geralmente faz. Então, me preocupa muito essa eficácia no ataque. Essas bolas aí, o problema da bola aérea é que o Rogério Ceni não consegue consertar isso. E agora, aparentemente, espero que esse lance da saída de bola tenha sido, de fato, sanado esse problema, né? Mas, como eu disse, Tom e bancada, é um trabalho que, para o momento, satisfaz, mas eu não vejo o Rogério Ceni, não gostaria de vê-lo, pelo menos, ao meu ver, na minha humilde opinião, à frente desse projeto por muito mais tempo. Eu acho que o lastro dele é curto. Eu acho que não tem muita, eu não vejo muito lastro para a evolução de Rogério Ceni. Ele não tem demonstrado muita evolução, apesar de uma pequena evolução, uma coisa aqui, lá e tal, mas eu acho que já poderia ter desenvolvido um pouco mais, né? Vale dizer também que o Rogério Ceni é um treinador relativamente jovem, né, para um treinador. Ele não tem nem 10 anos de carreira como treinador ainda. Então, na teoria, ele tem muito a evoluir, só que em campo, eu não tenho enxergado isso, pelo menos. Eu posso até queimar minha língua em pouco tempo, ou daqui a algum tempo, mas no momento eu não consigo ver muita evolução na parte tática, não vejo muita variação, principalmente, é sempre a mesma estrutura tática, né? Ele muda, às vezes, o jogador ali, tá a dinâmica de um jogador, de outro, muda, mas é sempre a mesma estrutura ali, né? Aquele 3-2-5 na saída de bola, fechando no 4-5-1. Então, raramente ele muda isso, raramente ele vai para se defender no 4-4-2 para tentar fazer uma pressão melhor na frente. A gente viu o Bahia momentaneamente nos últimos jogos aí, por alguns instantes, fazer um 4-1-3-2, tipo o Internacional, tentando também marcar um pouco mais à frente ali, né? Pesando mais ali no último terço. Só que é muito raro, assim, acho que falta muito disso. A gente viu, por exemplo, em contrapartida, o Roger no Internacional, o cara que usou 3 estruturas táticas no mesmo jogo, sabe? Então, eu acho que o ponto fraco do Rogério Ceni, eu acho que o que ele precisa mais desenvolver é justamente essa maleabilidade, essa flexibilização no seu sistema de jogo, né? Principalmente falando das jogar com outras estruturas, né? Jogador, acho que uma coisa que vai treinador? Pode falar. Acho que uma coisa que vai botar o trabalho dele à prova é depois que o Bahia passar da fase de grupos na Libertadores, que aí sim o Bahia vai ter que ter ali uma movimentação tática muito forte para progredir, né? Para passar, para ir até ali uma possível final. E aí é aí que você vai ver o quão técnico